Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe Maravilhas de Sião, aula de preparação aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e ficou sob a minha responsabilidade estar, nesta ocasião, transmitindo aos irmãos o estudo da nossa lição de número 9 da nossa revista EBD Betel Dominical, que trata sobre o 8º mandamento, considerando que o estudo deste trimestre versa sobre os 10 mandamentos. Então, sem mais nos alongarmos, já quero compartilhar com os irmãos o tema da nossa lição, que é a lição de número 9, e diz o seguinte: não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. E ainda temos o texto áureo da nossa lição, que está em Êxodo, capítulo 20, verso de número 15, que diz o seguinte: não furtarás. Está aí mais claro, mais objetivo do que nunca. A verdade aplicada da nossa lição diz o seguinte: o 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair nas ciladas do diabo. Os objetivos da nossa lição, aí realmente bem definidos, são os seguintes: apresentar o significado do 8º mandamento. Segundo, mostrar a responsabilidade da mordomia cristã. O que isso significa? Quais as implicações da mordomia? Terceiro, falar sobre a inclinação da natureza humana pecaminosa. Ainda temos a parte introdutória aí da nossa lição. Os irmãos também podem acompanhar pela nossa revista EBD Betel Dominical, que diz o seguinte: o 8º mandamento trata de proibição contra toda a forma de furto. Todos sabem que roubar é errado. Até mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia compreendem muito bem esse mandamento. Então aqui já uma lembrança aos nossos irmãos que o objetivo deste estudo é ir além da esfera legal do 8º mandamento. Qualquer pessoa, ainda que não tenha nem mesmo uma religião, ainda que nunca tenha lido a palavra de Deus, ela entende que roubar é algo errado, que o furto é algo ilícito. Então é importante no estudo dessa lição nós aprofundarmos esse conhecimento, levando ao entendimento dos nossos alunos dentro de uma ótica bíblica, da ótica cristã. Quais as implicações desse mandamento? Até onde ele vai? O que ele significa? Não apenas materialmente falando, não apenas legalmente falando, mas espiritualmente. Quais as implicações? Quais os desdobramentos deste mandamento no que se refere a uma ótica espiritual? É importante nós frisarmos, destacarmos esses aspectos com os nossos alunos. Então, já no tópico de número 1 da nossa lição, entra justamente sobre isto, compreendendo o 8º mandamento. E eu destaquei aí para a nossa reflexão esse fragmento da nossa revista, que diz o seguinte: o 8º mandamento vai além dos simples atos de roubar bens materiais. Ele reflete a justiça, o respeito e integridade no relacionamento com os nossos irmãos. Então nós entendemos aqui que, de maneira bastante objetiva, este mandamento ele proíbe efetivamente que o ser humano tome posse daquilo que não lhe pertence. Ponto inicial: entender que se algo não me pertence, eu não tenho que me apossar dele indevidamente. Entretanto, tomar posse daquilo que não me pertence, ou privar o meu irmão de algo que lhe pertence,
Isso vai além de uma esfera material. Isso tem também um caráter moral e espiritual. Então, os bens aqui não se limitam aos bens materiais. E nós vamos ver no discorrer do estudo dessa lição que nós também temos situações de furto, de roubo, dentro de um comportamento, num relacionamento interpessoal, quando muitas pessoas privam, lesam a outra de algo que lhe pertence, que ele faz jus pelo seu direito. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, no tópico de número 1, nós vamos ainda discorrer sobre o significado do mandamento. Segundo, o contexto terreno e espiritual do mandamento e o mandamento em nossos dias. Já no subtópico de número 1.1, o significado do mandamento. Destaquei aí este fragmento para a nossa reflexão, que diz o seguinte: em essência, este mandamento nos convida a valorizar o que é nosso e dos outros, seja no campo material, emocional ou espiritual. Então, no âmbito jurídico, nós temos que o furto é o quê? É definido como a subtração de coisa alheia, móvel, para si ou outra pessoa, ou outrem. Então, isto é o quê? É a definição legal de furto. É quando eu me apodero, me aposso de algo que pertence a outra pessoa de uma maneira indevida, de uma forma ilegal, sem o consentimento daquela pessoa. Isto se constitui furto. E o roubo? O roubo envolve também a subtração de algo, porém, fazendo uso da violência, sendo, numa esfera jurídica, algo ainda mais sério do que o furto. Um crime de um caráter ainda muito mais grave do que o furto. Então é o roubo. Entretanto, na ótica bíblica, o oitavo mandamento, ele possui o que nós chamamos de um princípio unificador. Ou seja, ele trata o furto e o roubo, dando a ele um peso espiritual pecaminoso. Então, quando nós falamos aqui no oitavo mandamento, não furtarás, ele tanto se refere àqueles que tomam algo de uma forma, pela sua astúcia, eles furtam algo, não fazendo uso de violência, quanto àqueles que tomam de uma forma violenta. O oitavo mandamento, no oitavo mandamento, ele não vê ali, ele não faz uma especificação das circunstâncias em que alguém venha a se apoderar ilicitamente do pertence de alguém, mas sim do fato desrespeitoso e deliberado de apoderar-se de algo que não lhe pertence. Então, é isso que nós precisamos compreender no oitavo mandamento. E quando eu falo em apoderar-se de algo que não lhe pertence, nós estamos aqui nos referindo tanto no tangível à esfera material, bens materiais, quanto numa esfera imaterial, que são coisas mais subjetivas, mais relacionadas à honra, à moral, à ética de um indivíduo. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso no decorrer da nossa lição. Então, o significado desse mandamento, não furtarás, consiste nisso, em você, de maneira alguma, se apoderar de algo que não lhe pertence, apoderar-se de forma injusta, de forma ilícita, de algo que não é seu, ou ainda, lesar o seu irmão, privando-o de algo que lhe seja direito. Um exemplo, se eu deixo de honrar alguém que é digno de honra, eu estou furtando a ele algo que é o seu direito. Então, eu recaio também no oitavo mandamento. A honra é algo imaterial, não é palpável. Porém, ainda assim, o oitavo mandamento se aplica nessa situação também, e nós vamos ser mais específicos ainda adiante. Subtópico 1.2, o contexto terreno e espiritual do mandamento. Fica para a nossa reflexão em Salmos 24:1, que diz o seguinte:
do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então aqui nós entendemos o seguinte, num conceito terreno, este mandamento parte de um princípio do reconhecimento e da preservação dos bens materiais privados de um indivíduo. Então, eu entendo aqui que de forma terrena é o respeitar a propriedade privada, respeitar os bens do nosso irmão. Não furtarás, não tomará posse disso ilicitamente. É isso que este mandamento se refere. E ainda, numa esfera espiritual, quando nós observamos aqui o Salmo 24, ele diz o seguinte, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor, seja no campo material ou no campo espiritual. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da nossa vida, ele é dono do ministério, ele é dono da nossa chamada, ele é dono dos nossos bens, ele é dono de tudo que há, ele é soberano sobre todas as coisas. Diante desse entendimento, apropriar-se ilicitamente de algo que não nos é digno, que não nos pertence, com isso nós estamos ferindo também diretamente a Deus, porque ele é dono de todas as coisas. Então, se ele outorgou, se ele entregou algo ao nosso irmão e nós, de uma forma ilícita, nos apossamos disso, nós estamos, antes de qualquer coisa, ferindo, desrespeitando, desacatando diretamente a Deus, que é soberano e dono de todas as coisas. Partindo para uma esfera agora imaterial, espiritual. Se Deus chamou o nosso irmão, atribuiu a ele um dom ministerial, e nós o desacatamos, o desrespeitamos, nós estamos roubando do nosso irmão algo que foi conferido, confiado pelo próprio Deus. Então nós estamos recaindo também no 8º mandamento. Então nós temos aqui um contexto terreno e temos um contexto espiritual. Deus é soberano sobre tudo. Irmãos, vamos zelar pelo que é nosso, vamos prezar por aquilo que Deus confiou a nós e jamais vamos querer nos colocar no lugar em que Deus não nos colocou. Tomar posse daquilo que Deus não nos entregou. Fazendo isso, nós estamos desrespeitando a Deus, que é soberano. E ainda é importante, dentro desse contexto, trazer aos irmãos o que está aos Romanos 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Sendo assim, o que é justo ao meu irmão, que eu entregue a ele. Se um imposto, que eu entregue o imposto. A César o que é de César. Tributo, tributo. É dele. Faz jus a ele. Não compete a mim lesá-lo de nenhuma forma. Dê a César o que é de César. E se a ele honra, então honra. Então, quando nós, aqui já numa esfera imaterial, se eu desonro alguém, se eu distrato alguém, eu estou privando essa pessoa, estou lesando essa pessoa de algo que lhe é conferido por direito, dado por Deus. Então eu estou recaindo em pecado, também ferindo o 8º mandamento. Amém? Então é importante, irmãos, no estudo dessa lição, abrir esse leque. Não se limitar a bens materiais, mas também elevar o entendimento numa esfera imaterial, no que envolve a honra, no que envolve a ética, no que envolve a moral, porque este mandamento, ele não é limitado. Ele é muito abrangente e dentro de uma visão bíblica, nós temos que ter este entendimento e passar isso aos nossos alunos. Porque tem muita gente caindo em falha, em falta, neste mandamento, achando que está tudo bem. Então daí a importância de nós frisarmos isto. E no tópico
1.3 fala o seguinte: o mandamento em nossos dias. E aqui eu quero destacar um fragmento da nossa revista que faz menção a uma citação de Lutero, que diz o seguinte: quebramos o 8º mandamento sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele. Então aqui nós vemos o quê? Complementar o subtópico anterior. Então, se eu estou lesando o meu irmão de alguma forma e causando-lhe prejuízo de alguma maneira, nós estamos recaindo em falta em relação ao 8º mandamento. Em nossos dias, nós temos observado o quê? Um descaso nesse sentido. Ou seja, pessoas que estão agindo de forma desrespeitosa e acham isso normal. Pessoas que se envolvem de uma forma corrupta, se envolvem com corrupção e querem tratar hoje a corrupção como algo normal nos nossos dias. A exploração, a mentira, o engano, ou seja, situações que ferem deliberadamente o princípio bíblico de justiça e do amor ao nosso irmão. Então aqui, essas pessoas estão recaindo em falta. Então, no tempo que nós vivemos, nos nossos dias, esperto é quem leva vantagem e bobo é quem sai no prejuízo. Entretanto, isso mostra o quê? Uma inversão de valores. É o que nós estamos vendo aqui. Uma inversão de valores, querendo enaltecer o que está errado e menosprezar aquele que está sendo lesado. Entretanto, à luz das Escrituras, nós vemos que a vida de um verdadeiro servo de Deus não está na esperteza defendida neste mundo, mas ela está na justiça que é pregada pelo Evangelho. Então, o verdadeiro servo de Deus, aquele que teme ao Senhor, ele não tenta dar de esperto para cima de ninguém. Ele anda fundamentado na justiça. Então, quem serve ao Senhor, ele não desmerece o seu irmão, ele honra o seu irmão, ele respeita o seu irmão, porque ele sabe que o respeito é digno. Nós, como servos do Senhor, se nós amamos o nosso irmão, nós respeitamos o nosso irmão, nós honramos a chamada de Deus que está sobre a vida dele e não privamos os nossos irmãos daquilo que lhe é seu por direito. A quem honra, honra. A quem temor, temor. A quem tributo, tributo. Dando a César o que é de César, respeitando o que é do nosso irmão e tratando com dignidade e respeito aquilo que Deus confiou a nós. Então nós conseguimos concluir esse primeiro tópico, onde nós aprendemos que o 8º mandamento expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal, sendo ela material ou imaterial. Então a primeira palavra-chave está aí, que é o respeito. E a gente já avança para o segundo tópico, que fala justamente sobre o outro lado do mandamento. Então, para a nossa reflexão, este fragmento aí que eu separei aos nossos irmãos, que diz o seguinte: este mandamento não apenas proíbe tirar o que pertence a outro, mas também nos convoca a administrar corretamente o que Deus nos confiou. Então aqui nós temos o contraponto do furto. O que é? É a mordomia. É você administrar, cuidar com responsabilidade de algo que não lhe pertence, mas foi confiado a você. Esse é o princípio da mordomia. Então, enquanto o mandamento ele proíbe essa apropriação indevida de algo, quando nós falamos aqui sobre a mordomia, nós estamos falando justamente em quê? Em cuidar daquilo que não nos pertence, de forma ética, de forma moral, de forma respeitosa. É isso que nós vemos aqui. Compreendendo o quê? Que a glória pertence ao Senhor sobre todas as coisas. Tudo pertence a Ele e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Diante disso, nós vamos discorrer rapidamente nesse tópico número 2 e vamos falar sobre cuidar da providência divina. Vamos entender melhor isso. Segundo, o amor a Deus e ao nosso irmão, ao nosso próximo. Desculpe.
trabalhando com labor. Vamos entender isso à luz das Escrituras Sagradas. Então, já no tópico de número 2.1, nós vemos o seguinte, sobre cuidar da providência divina. Fica para a nossa reflexão este versículo que nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Se Deus é dono de todas as coisas, então nada daquilo que pensamos possuir é nosso. Mas somos então mordomos, administradores de tudo aquilo que Ele, na sua infinita misericórdia, confiou aos nossos cuidados. Então, nesse momento aqui, é muito comum que os irmãos reflitam e se levem a atentar acerca dos dons, talentos confiados pelo Senhor a nós e todas as demais bênçãos que Ele nos confiou. Claro, isso aí também é providência divina sobre as nossas vidas. Contudo, nós também temos que pensar aqui não somente numa visão vertical, ou seja, aquilo que Deus confiou a nós, mas temos que ter uma visão também horizontal, entendendo aqui acerca de tudo aquilo, todas aquelas pessoas, aqui eu estou falando de um relacionamento interpessoal, a nossa família, filhos, esposa, marido, ou seja, tudo aquilo que Deus colocou sob nossos cuidados, sob a nossa responsabilidade. Isso também é providência divina sobre as nossas vidas. Então, irmãos, os filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus, então eles estão sob cuidados dos seus pais. Os pais, então, eles são mordomos, estão ali cuidando dos filhos que não lhe pertencem. Então nós temos que ter essa ótica, essa visão aqui no entendimento na palavra do Senhor. Nós temos que entender a misericórdia de Deus em nos confiar uma família, em nos confiar um ministério, em nos confiar dons espirituais e entendermos que tudo isso deve ser cuidado, zelado, respeitado com muito carinho por nós, para que tudo isto seja conduzido para a única, exclusiva e verdadeira glória do Senhor. Então, este é o ponto crucial quando fala sobre cuidar da providência divina. Tudo que chega a nós é providência de Deus para a tua vida. Se nós estamos hoje aqui trabalhando na obra do Senhor, estudando juntos a palavra de Deus, se estamos ensinando a palavra do Senhor, isso é providência divina. Então vamos fazer esta obra com cuidado, com zelo pela obra do Senhor. Subtópico 2.2, o amor a Deus e aos nossos irmãos. Fica para a nossa reflexão aqui este versículo que diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí está a nossa segunda palavra-chave, que é mordomia. Vamos entender então. Amar a Deus significa, dentre outras coisas, reconhecer a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, obedecendo às instruções que Ele nos dá sobre a administração em tudo aquilo que nós temos na terra, bens materiais e espirituais também, dons, ministério, chamada de Deus, tudo isso, irmãos, é confiado pelo Senhor. Então, considerando, irmão, esse entendimento de mordomia, é interessante nós refletirmos aqui também sobre o amor aos nossos irmãos. Como que funciona isso, então? Então, administrar os nossos recursos bem não significa apenas não causar prejuízos a nós, a nossa família, aqueles que estão diretamente sob os nossos cuidados, ou causar de alguma maneira prejuízo aos nossos irmãos. Significa também abençoar os nossos irmãos. Então, entendamos o seguinte: aquilo que Deus confiou a nós, que seja para ter utilidade na obra de Deus. Isso não se limita a dons.
Isso se limita a tudo que nós recebemos de Deus. Se Ele é dono de todas as coisas, então, se eu recebo uma condição financeira melhor, que bênção! Então eu tenho mais condição de ajudar os meus irmãos, de ajudar a obra do Senhor, de ser um contribuinte, um ofertante ainda mais firme, mais fiel, tendo a possibilidade de oferecer ao Senhor ainda mais para a sua obra, para que a obra do Senhor expanda cada vez mais. Isso tem a ver o quê? Com responsabilidade, porque o que Deus confiou a nós, irmãos, é dele também. Nós somos apenas mordomos, não somos donos de nada, de absolutamente nada. Então, essa mentalidade tem que estar firme no entendimento do verdadeiro servo do Senhor. Agora, vamos além. Quando nós traímos a confiança do nosso irmão, nós estamos o quê? Fazendo pouco caso de algo que o nosso irmão outorgou a nós. O quê? A confiança. Ele depositou a confiança em nós sobre alguma situação. Se ele nos emprestou algo e nós traímos a sua confiança, não pagando a ele, ou não respeitando a sua ação, nós estamos recaindo em pecado diante de Deus. Nós estamos furtando a confiança que em nós foi depositada. Então, quando eu falo aqui sobre o amor a Deus, fala do nosso compromisso diante de Deus com aquilo que Ele confiou a nós. Quando falamos no amor ao nosso irmão, fala justamente o quê? Sobre não trair aquilo que o nosso irmão confiou a nós. Seja a confiança, seja o respeito, seja o carinho. Se eu ajo de uma forma áspera com o meu irmão, e com isso eu traio o carinho dele por mim, a amizade dele por mim. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou traindo a confiança dele. Eu estou furtando, eu estou fazendo mau uso daquilo que ele confiou a mim. Então eu estou caindo em pecado diante do Senhor. Então nós temos que compreender aqui o seguinte: quando desrespeitamos o nosso irmão, estamos deliberadamente desrespeitando também ao Senhor. Porque ao Senhor pertence todas as coisas, inclusive a vida do nosso irmão. Então, se eu estou traindo o meu irmão, se eu estou traindo a confiança, o respeito, o carinho, a amizade dele, eu estou ferindo. Ou melhor, eu estou ferindo, sim, este mandamento. Eu estou pecando diante de Deus. Eu estou furtando, eu estou privando o meu irmão de algo que é dele por direito. Nesse exemplo aqui, eu estou falando de respeito, de confiança. Então nós temos, irmãos, que ter muita atenção sobre isso. Mordomia, eu estou cuidando de algo que não é meu. Se eu estou pastoreando uma igreja, o rebanho não pertence a nós. O rebanho é do Senhor. Nós estamos cuidando das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado na maneira como nós vamos falar, lidar com os nossos irmãos. Isso tudo, irmãos, reflete ao amor ao Senhor. Se eu estou tratando mal, agindo mal, com desleixo, com descaso, sobre os nossos irmãos, sobre a obra de Deus, sobre as ovelhas que foram confiadas, se o irmão está agindo de forma desleixada com o ensino, a classe que lhe foi confiada, o irmão está pecando diretamente a Deus, pois não está cuidando como deveria daquilo que Deus confiou. Então, nós devemos ser o quê? Mordomos fiéis. É isso que a Bíblia nos fala. E aí nós entramos no subtópico 2.3, que fala sobre trabalhar com labor. Fica para a nossa reflexão este versículo que diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Interessante que bons mordomos trabalham com prazer, com dedicação, pois reconhecem a responsabilidade que possuem diante do Senhor, entendendo o peso de responsabilidade que está sobre seus ombros, diante da confiança que Deus confiou, da confiança que o Senhor depositou em cada um de nós.
Agora, na conotação bíblica, labor não se limita ao esforço físico ou um esforço mental, mas ele fala de um comprometimento integral na obra do Senhor, tendo o entendimento de que a missão que nos foi dada é nosso dever diante daquele que nos chamou. Então isso fala sobre o quê? Sobre priorizar o propósito de Deus na nossa vida, colocando as nossas próprias vontades em segundo plano. Então, quando nós trabalhamos com afinco, nós estamos reconhecendo que o trabalho que a nós foi confiado é uma oportunidade que Deus está nos dando de glorificar o seu santo nome mediante o trabalho na sua obra. Então, é isso que nós precisamos, meus irmãos, compreender de forma categórica no estudo da palavra do Senhor. Em Jesus Cristo, quando nós vemos aqui, em Jesus nós temos uma responsabilidade na sua obra. Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós temos o dever de trabalhar com integridade na obra de Deus. Isso fala de labor, fala de comprometimento, fala de envolvimento pleno na obra de Deus, dedicação, não sendo desleixado, ou seja, buscando fazer sempre melhor a obra do Senhor. Claro que nós temos limitações, eu sou limitado. Agora, nós temos que estar sempre buscando oferecer a Deus o nosso melhor. E isso implica também em buscar a cada dia melhorar. Eu hoje fiz a aula de uma maneira, amanhã que eu venha conseguir melhorar a minha aula, fazer de uma forma melhor, levar um melhor entendimento aos irmãos. Isso tem a ver com trabalhar com labor na obra do Senhor. E aí nós concluímos esse segundo tópico, onde nós aprendemos que o 8º mandamento chama a nossa atenção para a honestidade em todas as esferas da nossa vida. Então, o 2º mandamento determina, estabelece que sejamos honestos com Deus, honestos conosco mesmos e honestos com os nossos irmãos. Quando eu falo em honestidade diante de Deus, eu falo em tratar, em sermos diligentes, respeitosos com aquilo que Deus confiou às nossas mãos. Segundo, diligente conosco, eu falo sobre o quê? Sobre a sinceridade no nosso coração diante daquilo que estivermos fazendo. Não fazer para nosso envaidecimento. Não. Fazermos buscando em tudo glorificar o nome do Senhor. E quando eu falo em sermos honestos com os nossos irmãos, eu estou falando em respeito, em tratar com sinceridade, respeitando, honrando a chamada de Deus na vida dos nossos irmãos. Agindo assim, nós estamos agindo em tudo para a glória do nome do Senhor. E aqui nós entramos no terceiro e último tópico, que fala o furto, a escravidão e a esperança. Fica para a nossa reflexão em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De forma banal, o furto é entendido como a subtração de bens materiais. Primeiro ponto. Na ótica bíblica, nós temos que ele possui implicações mais profundas, evidenciando que a natureza pecaminosa do homem, que foi submetida à escravidão pelo pecado. É o que nós vemos aqui. Entretanto, por intermédio de Jesus Cristo, permanece mais do que viva a nossa esperança, que pelo seu sangue nós somos purificados de todo e qualquer pecado e somos justificados pelo seu sacrifício na cruz, lá no Calvário. Então, o furto reflete o quê? O furto é um sinal, é uma consequência da escravidão que o homem vive, vivendo segundo o quê? O pecado dessa natureza humana. Entretanto, a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está firmada em Jesus Cristo. Uma bela referência sobre isso é a história de Zaqueu.
Zaqueu teve um encontro com Jesus. E mediante esse encontro com Jesus verdadeiro, mediante a sinceridade do coração de Zaqueu, o que ele fez? Ele se colocou a abençoar, doando metade de todos os seus bens aos menos favorecidos. Isso fala sobre o quê? Liberalidade. Ele entendeu que o que ele tinha não era dele, pertencia ao Senhor. Então, tudo que ele era e tinha, ele colocou diante de Deus para ser útil à obra de Deus e útil aos seus irmãos. Isso fala de liberalidade. Segundo, ele falou o seguinte: se eu lesei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E esse comportamento aqui, é importante os irmãos entenderem, que ele faz uma alusão a uma norma encontrada na lei de Moisés, que determina a devolução dos bens roubados acrescidos de 20%. É interessante os irmãos analisarem em Levítico, capítulo 6, verso 5, e Números, capítulo 5, versículos 6 e 7, que já vai dar uma boa fundamentação aos irmãos dentro deste entendimento que nós acabamos de citar aqui. Nesse terceiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre o porquê das pessoas roubarem. Quem rouba é escravo do diabo. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. E, terceiro, nem tudo está perdido. Por que as pessoas roubam? Fica para a nossa reflexão Marcos 7,20, que diz: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Por que o homem rouba? O homem rouba porque se deixa levar pela sua natureza pecaminosa. Quem rouba é aquele que permanece escravo do pecado. Esse é o homem que rouba. O homem que rouba é aquele que dá lugar à inveja, à cobiça, ao egoísmo. Pontos que permitem com que ele despreze os bens do seu irmão. Aqui, mais uma vez, irmãos, frisando, bens materiais e imateriais. Quantas pessoas ferem os seus irmãos com palavras porque invejam o seu irmão? Quantas pessoas desrespeitam a posição do seu irmão, não lhe dando a honra que ele faz jus? Porque tem inveja dele, porque são egoístas. Então, irmãos, isso tudo aqui está inserido no contexto, na essência bíblica do 8º mandamento. Então, nós vemos aqui o seguinte, que quando alguém desonra o outro, ele rouba numa total demonstração de falta de amor, de falta de respeito, falta de honra, de inveja, de egoísmo, cobiça. Tudo isso envolve essa ação. Então, por que as pessoas roubam? Porque vivem ainda na escravidão do pecado. Entretanto, aqueles que estão em Jesus Cristo, para esses, irmãos, são feitos nova criatura. Então, eis que as coisas velhas se passaram e nós vivemos hoje. Nós que vivemos em Jesus Cristo, em comunhão plena com Jesus, nos alimentando da sua poderosa palavra, estamos sendo constantemente tratados e sendo transformados pelo poder da palavra do Senhor. Quem rouba é escravo do diabo. Fica aí para a nossa reflexão em 1 João 3,8, que diz o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o que nós estamos vendo aqui é o quê? Esta afirmação não é do evangelista Leonardo. Essa afirmação é uma afirmação bíblica. Quem comete pecado é do diabo. A missão do diabo é roubar, matar e destruir. Sendo assim, quem rouba bem material ou imaterial do seu irmão, quem desonra o seu irmão, quem desrespeita o seu irmão, quem lesa o seu irmão de alguma forma, ele está trabalhando a serviço de Satanás.
É o que a Bíblia diz. Então, quando nós vemos aqui essas pessoas que estão ainda vivendo dessa maneira, ele precisa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Ele precisa verdadeiramente se converter. E quando a gente fala sobre conversão, nós estamos falando sobre mudança de direção, estamos falando de arrependimento, estamos falando sobre mudança de comportamento. O diabo é o senhor do pecado, e quem vive na prática do pecado serve ao diabo. Mas nem tudo está perdido. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, não andam mais segundo a vontade de Satanás, mas segundo o Espírito, segundo a palavra, segundo a obediência aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Voltando a Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Ele teve a conscientização dos seus erros e teve o quê? Uma conversão. Estou falando de arrependimento, mudança de comportamento, mudança de atitude. E quando ocorre o arrependimento sincero, genuíno, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Nem tudo está perdido, porque ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há esperança em Jesus Cristo. E assim nós aprendemos que o furto faz parte de uma inclinação de nossa natureza pecaminosa. E com isso nós descorremos, irmãos, todos os objetivos da nossa lição. Apresentamos o significado do 8º mandamento. Mostramos a responsabilidade da mordomia cristã. Falamos sobre a inclinação da natureza pecaminosa. E assim, nós conseguimos seguramente concluir que o 8º mandamento é muito claro para todos nós. Sabemos que o furto ou a aquisição ilegítima de propriedades alheias, além de prejudicarem ao nosso irmão, são abominação ao Senhor. Quem lesa o irmão, antes de tudo, está lesando a Deus diretamente, porque ele é o dono de todas as coisas e tudo que temos foi confiado a nós por ele mesmo. Então, quando tomamos algo de alguém, seja material ou imaterial, estamos pecando contra aquele que nos confiou aquele algo. Amém? E aí está a terceira palavra-chave, que é esperança. E assim nós concluímos o estudo da nossa lição. E na próxima lição vamos falar sobre falso testemunho. Você não vai perder, certamente. E como de costume, nós desejamos que os nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. E assim nós encerramos a nossa aula, o estudo preparatório da nossa lição de número 9. Que Deus abençoe a sua vida e agradeço desde já pelo carinho e companhia dos irmãos até este momento. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe.